Prezados alunos, agora a gente vai analisar o segundo elemento que eu mencionei no início da nossa aula, para a gente estabelecer a teoria do consumidor, que é a ideia de restrição orçamentária. Vamos olhar isso aí agora. Bom, restrição orçamentária. A ideia é de que sim, o comportamento dos consumidores ele depende das preferências, entretanto ele não depende exclusivamente das preferências. Existe um outro interveniente nesse processo. Tá? A constatação ela reside numa característica bem simples. Os consumidores têm limitações de renda, ou seja, existe uma limitação orçamentária que os consumidores se defrontam de maneira a poder adquirir os bens disponíveis no mercado. Tá? Então esse é um primeiro elemento bastante importante para a gente ter em mente. Existem preços nas mercadorias. As mercadorias elas têm um custo e os consumidores têm uma limitação de renda que deve ser alocada para adquirir esses bens. Tá? A linha de orçamento ela vai indicar as combinações de duas mercadorias que podem esgotar a renda disponível. Tá? A ideia qual é? A ideia é que, sendo A a quantidade de alimento e V a quantidade de vestuário, a gente, assumindo o preço do alimento PA e o preço do vestuário PV, a gente chega numa situação de que o valor gasto em alimento, ou seja, a quantidade de alimento vezes a quantidade, vezes o preço do alimento, mais a quantidade de vestuário vezes o preço do vestuário, é igual à renda total do consumidor. Dessa maneira, o que a gente vai ter? A gente vai ter um conjunto de combinações de quantidades dos dois bens que esgota a renda disponível. Tá? Então aqui vocês podem observar, temos aqui, assumindo o preço do alimento igual a 1, o preço do vestuário igual a 2, diferentes quantidades de alimento, diferentes quantidades de vestuário, e para essas diferentes quantidades, a gente vai esgotar, ou seja, vai ser igual à renda total, 80, 80, 80, 80, 80, ou seja, diferentes combinações que exaurem a renda disponível. Graficamente, a gente pode escrever dessa maneira, ou seja, as conjuntos, as combinações de vestuário e alimento em A, B, D, E e G. Essas combinações são diferentes combinações que esgotam a renda total disponível do consumidor. A gente vai designar essa reta a linha do orçamento. A linha, no caso da expressão, como mostrei anteriormente, essa linha do orçamento, para esse exemplo, é dada como A mais 2V igual a 80, ou seja, a quantidade de A, assumindo que o preço é 1, obviamente, mais o preço 2 vezes a quantidade de V igual a 80. E com isso a gente estabelece o conjunto de combinações possíveis para uma renda de 80. Ok? Com isso também a gente encontra a chamada inclinação da linha orçamentária. No caso, a inclinação vai ser dada como a razão entre as variações de quantidade de vestuário em relação à quantidade de alimento, que é igual, isso é um detalhe importante, à variação, ou seja, ao quociente dos preços dos dois bens. Então, a inclinação da linha de orçamento é igual a menos preço do alimento sobre o preço do vestuário, ou seja, o preço de um bem sobre o preço do outro. Isso vai ter implicações relevantes para a nossa análise a seguir. Com base na linha orçamentária, a gente pode ter algumas constatações interessantes. Aqui eu coloquei algumas aqui na tela para vocês. A ideia é que, à medida que a gente se desloca ao longo da linha de orçamento, a gente vai gastar menos com uma mercadoria e mais com a outra, ou seja, vai mudar as quantidades das mercadorias que a gente está consumindo ou está utilizando. Observe aqui, a gente usa aqui nesse ponto, a gente está consumindo muita unidade de vestuário, né? E aqui a gente está consumindo muita unidade de alimento. Então, esse deslocamento vai mudando as quantidades relativas dos dois bens. Outra característica interessante é que a inclinação da linha de orçamento vai medir
de certa maneira, o que a gente chama de custo relativo de vestuário e alimento, ou seja, vai medir a relação de preços dos dois bens. Tá? Isso são elementos assim, bastante característicos da linha orçamentária. Tá? E a ideia fundamental de que, através da inclinação da linha orçamentária, a gente vai ter um indicativo da proporção que a gente pode substituir uma mercadoria pela outra sem alterar a quantidade total da renda que a gente gasta. Então, essa é uma característica da linha de restrição orçamentária, que é essa proporção na qual a gente pode substituir um bem pelo outro, não alterando a quantidade total da renda disponível. Tá? Em relação aos interceptos, também cabe mencionar que nos interceptos a gente tem, tanto aqui no caso, o intercepto vertical, quanto no intercepto horizontal, a gente tem a situação no qual a gente gastaria toda a nossa renda em uma mercadoria somente. Tá? Vocês podem ver aqui, eu vou mostrar no gráfico. Aqui, I sobre PV, e aqui, I sobre PA. Fica bem claro que aqui eu estou consumindo somente alimento, ou seja, toda a minha renda eu estou gastando em alimento, e aqui toda a minha renda eu estou gastando em vestuário. Tá? Bom, a gente tem alguns efeitos que a gente pode analisar. O primeiro deles, efeitos na renda. Vamos olhar primeiro na renda, depois a gente olha os preços. Aumentos na renda deslocam a linha orçamentária. Tá? Dados os preços constantes, essa linha orçamentária, aumentando a renda, ela se desloca à direita. Tá? Se a gente tem uma redução de renda, essa linha orçamentária se desloca para a esquerda. Vamos ver no gráfico. Olha só. Quando a gente tem um aumento da renda, nossa renda era 80. Passou para 160, a gente tem um deslocamento da linha orçamentária para a direita. Tá? Ou seja, agora a gente consome maiores quantidades de mercadorias. Tá? Se a gente tem uma situação de redução da renda, observe que a renda de 80 passa para 40, a gente tem agora uma redução da quantidade de mercadorias que a gente pode consumir, uma redução da nossa renda. Certo? Em relação a alterações dos preços, o que a gente constata é que modificações dos preços acarretam rotações da linha orçamentária. Vamos olhar essas rotações. Observem aqui. Eu tenho essa primeira situação. A gente tem nesse caso, o preço do alimento é 1. Observe que o preço do alimento se reduzindo para 1,5, a linha de restrição orçamentária rotaciona. Nesse sentido. Rotacionar à direita. Tá? Já no caso de um aumento do preço do alimento, de 1 para 2, a rotação ocorre, mas ocorre uma rotação para a esquerda. Isso é resultado do quê? Da alteração dos preços. Se a gente tiver modificações dos preços de duas mercadorias simultaneamente, né, não tendo modificações na relação entre esses preços, na razão entre esses preços, a linha do orçamento não muda. Tá? Mas elas sofrem um deslocamento para a direita. Vamos ver isso aí. Olha só. Estamos aqui. Nesse caso, digamos que os dois preços, os dois bens, tanto do vestuário quanto do alimento, se modificaram. Se eles se modificam na mesma proporção, existe um deslocamento proporcional. Tá? A mesma coisa vai acontecer se a gente tiver esse deslocamento reduzindo os preços. Notem que os preços se reduzem, as quantidades correspondentes aumentam e ocorre também um deslocamento da linha de orçamentária. Um deslocamento paralelo, por quê? Porque a relação dos preços não se modificou. Tendo visto a linha de restrição orçamentária, tendo visto as preferências, agora a gente tem condições de começar a analisar as escolhas do consumidor. Basicamente, o que a gente vai discutir agora? Os consumidores eles vão escolher uma combinação de mercadorias que maximize sua satisfação, que dê o maior nível de satisfação possível, dadas as suas preferências, e que esteja dentro
de suas limitações orçamentárias, ou seja, uma combinação de mercadorias que esteja dentro do conjunto de renda disponível para os consumidores. Tá? Para tanto, essa cesta de mercadorias que o consumidor vai adquirir ou vai consumir tem que atender um conjunto de condições. A primeira condição é ela tem que ser viável em termos orçamentários, ou seja, ela tem que estar dentro da linha orçamentária. Ou seja, o consumidor tem que ter renda de maneira a poder adquirir essa cesta. O segundo elemento é que essa cesta tem que fornecer um conjunto de satisfações de bens e serviços plausível e consistente com a preferência do consumidor. Ou seja, ele tem que atender um conjunto de preferências estabelecidas pelo consumidor, como a gente viu anteriormente. Aí que a gente vai se dar. Basicamente, juntando ou fazendo uma relação entre a curva de diferença e a linha orçamentária. Vocês podem se recordar que na curva de diferença, a gente viu que a declividade da curva de diferença é a chamada taxa marginal de substituição. Menos a quantidade de uma mercadoria dividida pela outra. Já a inclinação da restrição orçamentária são os preços relativos. Ou seja, a relação entre o preço de uma mercadoria e o preço da outra mercadoria. Com base nisso, a gente chega na condição de maximização do bem-estar do consumidor, que é o ponto no qual a taxa marginal de substituição é igual à razão dos preços. Esse é o critério fundamental que estabelece para nós que uma determinada cesta é preferida pelo consumidor e é passível de ser adquirida dada a sua restrição orçamentária. Basicamente, a gente, em termos matemáticos, vai afirmar que uma satisfação vai ser maximizada, como mencionei anteriormente, quando a taxa marginal de substituição for igual à razão entre os preços. Vamos olhar isso graficamente. Observe aqui, a linha orçamentária já conhecida. Aqui a gente tem uma curva de diferença, a curva U1. E aqui a gente tem uma cesta, a cesta B. Olhem só. Para ele, a taxa marginal de substituição nesse ponto B, tá, é 1. É 1. Ou seja, eu tenho que abrir mão de 10 unidades de vestuário para obter 10 unidades de alimento. Entretanto, nessa restrição orçamentária, nessa linha de orçamento, a razão entre os preços é 1/2. Ou seja, o ponto B não é o ponto que maximiza o bem-estar do nosso consumidor. Por quê? Porque ele está disposto a trocar 10 unidades de vestuário por 10 unidades de alimento. E essa taxa marginal de substituição é maior do que a razão entre os dois preços. O que vai acontecer? Uma outra situação, a gente pode considerar essa cesta D, que está numa linha de diferença, uma curva de diferença afastada. O consumidor pode até preferir essa cesta D, mas essa cesta D não vai ser consumida por quê? Porque ela está fora da linha de orçamento. O consumidor não tem renda que possibilite a ele consumir essa cesta de bens. O que vai ocorrer é isso. A cesta A é uma cesta que será consumida pelo consumidor. Por quê? Ela se encontra na linha de restrição orçamentária, ela se encontra em uma curva de indiferença, e nesse ponto, em A, a taxa marginal de substituição é igual à razão entre os preços, que vai ser igual a 0,5 ou 1/2.
nesse ponto, que é um ponto dito de tangência, esse consumidor está maximizando o seu bem-estar, ele está consumindo em uma curva de diferença mais afastada possível da origem e está consumindo dentro de uma possibilidade dada pela sua restrição orçamentária. Então, esse é um ponto de otimização. A gente pode considerar que sim, dadas essas condições desse exemplo, esse consumidor efetua, maximiza seu bem-estar consumindo a cesta A, com essa combinação de bens. Outra característica que a gente tem nessa discussão da taxa marginal de substituição e na escolha do consumidor se situa nas chamadas soluções de Cantor. No caso das soluções de Cantor, a gente tem que ter cuidado porque nelas a taxa marginal de substituição não é igual à razão dos preços. Tá? Aqui a gente tem um exemplo no qual o consumidor está optando entre sorvetes e iogurte congelado e ele acaba consumindo a cesta B, na qual a quantidade de iogurte é 0 e a quantidade de sorvete é dada por esse ponto B. Notem o seguinte, no caso do ponto B, a taxa marginal de substituição de sorvete por iogurte ela é maior do que a inclinação da linha orçamentária. Tá? Ou seja, existe uma diferença entre a taxa marginal de substituição e a relação de preços. De certa maneira, o consumidor estaria disposto a abrir mão de mais iogurte com vista a obter mais sorvete. A questão só é que nesse ponto aqui não existe mais iogurte que o consumidor pode abrir mão. Né? Dessa forma, a gente chama isso de uma solução de Cantor, tá? Na qual a taxa marginal de substituição ela é maior do que a relação de preço, é diferente da relação de preços. Tá? Às vezes a gente chama isso aí, seriam exceções ou análises não tão frequentes, né? Não são tão recorrentes a existência de soluções de Cantor na análise das preferências e da escolha do consumidor. Bom, com isso a gente encerra essa discussão sobre a restrição orçamentária e a escolha dos consumidores. A gente vai ver mais alguns detalhes, algumas questões relevantes sobre a teoria do consumidor nos próximos vídeos. A gente já se encontra.